pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV. Hoje eu recebo o pessoal do Psychotic Eyes. Dimitri, tudo bem? Beleza, Amanda. Você já esteve aqui uma vez com a gente, né? Muito legal aquela conversa, né, no programa Partitura, o vídeo rolando no YouTube, foi bem bacana. Eu assisto aquela entrevista direto. Legal, que bom. Agora já vai ter uma nova para assistir, né? Até porque aconteceu muita coisa, né, na banda depois daquele papo que a gente Legal. fez. Prazer recebê-los aqui. Todo mês. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo. Douglas. Vamos aí, né? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ô Dimitri, para atualizar o pessoal, assim, para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho, conta, dá um breve assim, resumo de como começou a banda, quando surgiu, por favor. O Psychotic tem 15 anos já, a gente começou em 99. Da formação original só sobre eu, né? A gente já lançou 2 CDs. O último deles, Only Smile Behind the Mask, saiu em 2008. Teve resenhas, referências excelentes. Assim, a crítica gostou muito, o público gostou muito. Uma coisa diferente do disco é que ele não foi lançado fisicamente, ele foi lançado só virtualmente, né? Pra galera baixar na internet. A gente teve uma péssima notícia. O Alexandre Tamaros, que é o nosso baterista desde o começo da banda, né? O Psychotic Eyes começou quando eu o conheci, a gente começou a tocar junto em 99. Ele anunciou que não tinha mais condição de continuar por problemas pessoais, problemas de saúde. Ele tinha bursite no ombro, que já incomodava há alguns anos. E aí ele decidiu deixar a banda. Foi uma notícia mesmo que a gente não esperava, que abalou muito a banda. Ao mesmo tempo, a gente conheceu esse cidadão aqui, né? Luiz Carlos Barata, é um poeta, escritor, um artista genial. Eu conheci dando uma entrevista para ele. Igual a gente está aqui conversando, ele tinha um programa de rádio web na época, e a gente ele fez uma entrevista comigo, a gente começou a trocar material, comecei a me interessar pelo trabalho dele e ele pelo nosso. Se juntou a vocês. Ele teve um projeto também sensacional, daqui a pouco ele vai falar, né, que é a revista chamada Gatos e Alfaces. E no número 4, da revista, ele veio com uma coletânea com as bandas do rock brasileiro que ele considera mais importantes hoje. E a gente teve a honra de ser escolhido, junto com outras bandas sensacionais também. A coletânea é um material fantástico. Aí um dia eu mandei uma mensagem para ele: Barata, você vai lançar essa coletânea? Como é que você vai fazer um show? Porque a gente tá sem baterista, mas a gente tá afim, né, de mostrar alguma coisa, né? Foi quando eu e o Douglas tivemos essa ideia, que no começo parecia uma ideia idiota, que é tocar death metal acústico. Death metal, você lembra da nossa conversa no outro programa, né? O estilo extremamente agressivo, tudo no último volume, a guitarra extremamente distorcida, a bateria extremamente alta. É um estilo de extremo, né? Uma coisa até pesada. Até o apelido do estilo é metal extremo. E o acústico é exatamente o contrário, né? A coisa mais suave, sem distorção, a gente tá sem bateria. Como é que a gente transformaria death metal no formato acústico? Por isso que eu te falei que a ideia parecia idiota, mas a gente fez alguns ensaios, tocamos juntos. Era idiota porque justamente juntava duas formas que não conversavam entre si. Tipo, não é comum você ouvir um trecho acústico, um som de death metal. Não acontece. Porque, já bateu, muita gente já fez isso. Vamos lá, vamos tocar, vamos cair pro acústico, violãozinho, voz, vamos acalmar. E não era a ideia fazer isso. A ideia era só transpor o death metal pro formato violões. Porém, a essência tá toda aqui. Não vai, é o mesmo death metal que a gente toca, só que no formato violão. A gente perdeu a parte da distorção e da bateria e do baixo, aquela coisa que forma a banda elétrica mesmo, que a gente conhece. Para compensar a perda de todos os elementos fundamentais, a gente tinha que fazer o acústico um pouco diferente do que era feito por aí. Então a gente não perdeu a parte agressiva. Acho que a parte fundamental do death metal, inclusive, que ajudou a moldar o estilo, são os vocais guturais, que o Dimitri mantém. E sem isso eu não teria como fazer esse formato. Eu acho que seria vazio. Mas com esse elemento, a gente tocar realmente death metal, mas com violões, só por estar tocando violões, mas não que a gente vai tocar guitarra no violão. Sim, transpor realmente para a estrutura do violão, as músicas, aí funciona. A gente achou que funciona pelo menos, porque
não é o mesmo, não é mais o mesmo. Tô curioso, Sabe o que tô ficando curioso. Sabe o que pra nos ouvir. surpreendeu? Quando a gente começou a trabalhar as músicas, primeiro que as melodias elas aparecem muito mais. Né, por não ter distorção, não ter baixo pulsando, não ter bateria, não ter prato vibrando o tempo todo, as melodias aparecem mais. Então você tem que ter melodias muito bem feitas para elas soarem interessantes para ouvir. Mas o que mais nos surpreendeu, algumas partes das nossas músicas ficaram mais pesadas no violão do que com a banda inteira. Isso você vê que a agressividade, o extremismo da música não tá só naquela superfície da distorção, da agressividade da bateria. Ela tá mesmo na melodia, no ritmo, naquilo que a gente compôs. A agressividade tá lá e ela aparece mesmo quando tocada no violão. O peso tá na música, né? Porque em formato banda, não é uma briga, assim, é uma briga positiva. E, no caso que a gente era um trio, então era três personalidades ali bem fincadas, um baixo ali conversando, uma bateria, uma guitarra e vocal, e tem um conflito ali. No violão é como se fosse uma conversa de boteco. Eles se conversam melhor, então a música já era pesada, vai continuar pesada, porém ela vai ter um floreio a mais, que é só naquele papo pequeno, a conversa como a gente tá fazendo aqui agora que ela aparece. Ah, que legal. E aí, é possível tocar alguma coisa agora ainda no primeiro bloco? Só se for agora. Hand of Fate. Essa música é do nosso primeiro disco. Quando a gente foi escolher uma do primeiro disco para fazer o formato acústico, ela foi a candidata natural. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente fala da participação do Barata, daí, como é que ele pintou na área. Forever and ever. Now my memories are back together. Please no more, listen what I say. Don't need any sign, I lost my faith. Wow. There is no God. Just try to live together until the suns come true. No one against your faith, your side never betrayed. Yeah. Stay in my house, surrounded by death. Waiting the war to be attacked. Visions I saw, my mask come true. Me from behind, what should I do?
sons come true. No war against your faith, your side never betray. Hands of faith, breaking my laws to be attacked. Saying the war, covered by death. Vision unseen, minus control. There is no sign, watch right down. Hand of faith. Legal. Pessoal, um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais partitura para vocês. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV. Quero agradecer o pessoal da Universidade do Cavalo, aqui de Sorocaba, que nos ofereceu gentilmente o espaço para a gravação do programa. Valeu, obrigado. Ô Dimitri, por favor, ou você ou o próprio Luiz Carlos, como é que pintou o Luiz Carlos aí para se apresentar com vocês, né? Porque ele tem se apresentado. Como é que é isso? Conta para mim, por favor. O Barata, né, o poeta, nos ofereceu uma letra. Falou assim, escrevi uma letra pensando na banda Psychotic Eyes. Quando eu li a letra, eu falei assim, sensacional, preciso gravar isso. Em português ou em inglês? Em português. Vai ser a nossa primeira música em português, ela chama Olhos Vermelhos. Infelizmente, ela ainda não está pronta, né? O artista sabe, né? Quando você tá com a coisa encaminhada, você não deixa mostrar ainda, né? Só quando você sente que você tá satisfeito, você mostra. Não se precipite também, né? Então, assim, seria ótimo a gente tocar ela aqui hoje, mas ela ainda não tá pronta. A verdade verdadeira é que ela existe já, só que na versão metal. Pra versão acústica não ficou pronta ainda. Pra gente não vir aqui ficar tocando guitarra no violão, então deixa na próxima. Ainda não tá. Logo a gente vai conhecer. Daqui a pouco. E aí, né, quando a gente foi fazer o show de lançamento, eu falei, pô, Barata, você não participa também, né? A gente não tá com a Olhos Vermelhos pronto ainda, mas o poema é tão forte que você não declama ele, a gente bolou essa ideia, que a gente vai até mostrar pra vocês depois. Mas o mais sensacional foi a coletânea mesmo, Ainda Respira, né? Aí acho que o Barata pode contar melhor a história da revista e da coletânea. Que é a Gatos e Alfaces? Gatos e Alfaces é o nome da revista, né? É uma revista artesanal, é uma revista... Use na camiseta do Barata, por favor. Com a ideia de manter aquela essência do fanzine. Então ela tem um formato revista, impressão digital, tudo. Mas é com a ideia de manter o pé no artesanato. É uma revista voltada para rock, para poesia, assim, é uma revista aberta. E agora para o número 4 eu bolei uma ideia de fazer uma coletânea com as bandas brasileiras, assim, mesclando vários estilos. E uma dessas bandas foi a Psychotic Eyes. E a revista foi o número 4 agora. É uma revista que tem uma distribuição ainda pequena, né? Tá, e como é que faz para conseguir a revista? Quem quiser, tem via internet? Via internet em São Paulo tem numa loja, na Galeria Nova Barão, na
do Sonic. A coisa física mesmo. É, a revista física mesmo. É uma Mas pela revista impressa. internet, beleza. Dá para acessar ela integral? Conteúdo não. Não. Ela é só em formato papel mesmo. Papel mesmo. Essa Você deixa o pé bem fincado naquele bem fanzine focado na ainda, né? questão do papel mesmo. Mas quem quiser, por exemplo, pode te mandar conversar com você via e-mail, alguma coisa, você manda. Sim. Né? Você pode passar pra gente nessa câmera, por favor? Tem o site da revista, né? Que ali tem as informações todas, que é o gatosealfaces.com.br. Ele tem como pedir a revista. Conversar com você manda via correio, essas via coisas. correio. De onde veio o nome Gatos e Alface? Cara, isso é uma brincadeira, uma conversa do Facebook. E a gente conversando e alguém sugeriu, vamos fazer fanzine. Eu tava com essa ideia há bastante tempo, porque eu já fiz muito fanzine. E nós não queríamos mais fazer fanzine, eu quero fazer uma revista. Para que as pessoas saibam o que é o fanzine, por favor, você explica um pouquinho isso, cara. Fanzine é uma coisa totalmente artesanal, tem os primórdios, entenda-se, anos 60, 70, era feito em mimeógrafo. Tá. Que a maioria das pessoas não sabe o que é, mas vai ser difícil explicar. Era totalmente braçal. E normalmente é uma revistinha, né? Feita em tiragem muito pequena, feita domesticamente. A cultura de fanzine ela é muito importante no underground. A cultura de São Paulo, underground, de musical, do rock, acho que não existiria se não fosse fanzines. A distribuição, você fica sabendo das bandas, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. mundo inteiro, né? O Metallica Você sempre não falou. ficava sabendo das bandas se não fosse por isso. Você ia na galeria e tinha lá vários, você escolhia um e O você movimento formava punk em São Paulo se tornou forte com o sustentáculo dos fanzines no final dos anos 70. Eram eles que davam um suporte, vamos dizer, cultural para o movimento punk. Ah, que legal. Hoje elas são feitas em xerox ou mesmo até já com avanço de tecnologia, em impressoras de computador. É que a internet se perdeu um pouco disso, mas é aquela coisa, como ouvir um vinil, né? Aham. Então, às Mas vezes acho que você- tem um diferencial. Se na internet você coloca qualquer coisa. Quando você vai fazer uma revista em papel, você tem uma limitação de espaço, de custo. Então você só vai colocar aquilo que realmente É bom que se estabelece um pouco de uma nota de corte, né? Pô, é feito com mais cuidado. Vou dar uma lida nisso direito, porque não é uma coisa largada lá num blog qualquer gratuito que você vai lá e escreve. O cara pra nem você. leu. O cara perdeu Controle tempo de naquilo, qualidade, às vezes um esquema de dobradura para ficar mais interessante. A pessoa dedicou um tempo para aquilo e geralmente sem retorno nenhum. A revista, embora ela tenha o formato de revista, tudo, né? É impressão em preto e branco, mas ela tem um detalhe que a gente mantém assim, eu mantenho desde o começo. Ela tem um logotipo, que é esse gatinho, né? Que é o logo da revista e ele é pintado à mão. Isso é assim, uma coisa que que eu mantenho Um a um. É a minha mulher que faz isso, ela pega, eu termino a revista, ela faz. Então, é uma coisa que assim, vou manter esse toque pessoal. Então entenda-se, cada revista é única. Porque ela tem o gato pintado com um tom um pouco diferente, um escapulho. É essa a ideia de manter o. Que legal, muito legal. Pessoal, a gente vai fazer mais um intervalo. No terceiro bloco a gente volta com música para vocês, ok? Até já. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura. Hoje recebendo o pessoal do Psychotic Eyes, aqui na Universidade do Cavalo. Por favor, passe o endereço, Facebook, contatos e tudo mais e som para nós. Procurem Psychotic Eyes na internet, PSYCHOTCEYES. Você passou na hora de Pior soletrar, nome hein? de banda que já existiu, ninguém sabe falar, né? Não é bom, se o cara conseguir guardar Psychotic Eyes,
Meu, é pra você, a gente Já fez é alguma fã. diferença, viu? Porque já tá passado no Temos tempo. um site, temos Facebook, tem Twitter, vocês acham a gente, canal do YouTube, tem todo o nosso material lá. E o disco pra baixar gratuitamente, a Only Smile Behind the Mask. Beleza. Só uma coisinha, esse sotaque vem de onde? Belo Horizonte, Belo Minas Gerais. Horizonte, Fernandes. Você vê que ele tá em casa no Partitura Rural, né? Mineirinho, cara. Engraçado. Vamos juntar os violão lá, não? Vamos fazer um som, beleza. Vamos fazer um som? Vamos, nós vamos tocar agora a música Life, ela tá no nosso segundo CD, Only Smile Behind the Mask. E no final o Barata vai fazer a declamação do poema Olhos Vermelhos. Como é uma música de amor, Special guest, é uma música de amor, né? O Dimitri escreveu, um momento muito complicado da vida dele. Mas música de amor no death metal é meio loucura, então no violão acho que ela ficou mais palatável. Então eu quero aproveitar e mandar pro meu filho, fez 5 meses agora, acabou de nascer. garoto. William Neal, em homenagem ao Olho Punch. Legal, legal, legal. E pra minha mulher, gatosa. Opa. Vamos lá. I cannot sleep, remember a taste in mouth. Natural thrill imposed by memories of your breath. Window is closed, the wind is carrying a leaf. Only my dreams of life remain and want you now. My life without you. This life cannot be true. My life without you. This life cannot be true. Wish I leather, which words could be seen. Listening echo in ages of voice, strangely yours. Treating my feelings, retracing a picture that looks like you. Turning my back, facing a face that can be yours. My life without you. This life cannot be true. My life without you. This life cannot be true. Remembering a life that only makes sense when we are one. Covering a life that only makes sense but don't have any more. Tracing the wall, there are only fake memories of places before. War I feed no more. Words swallowed to never be yours. The war is love, have ever been ours. The war is love. My life without you. This life cannot be true. My life without you. This life cannot be true. Use that brushes and many canvas paint to your face. Covering a life that only makes sense but don't have any more. Tracing the walk, there only fake memories have places before. War I feed no more. Words swallowed to never be yours. Since your love has gone, tears cease to wet on the floor. Since you are gone.
for a tale from death, the memories of a little death. Only my dreams of life remain, won't you now? This life cannot be true. Olhos, olhos, procuro pelos meus olhos no espelho e os encontro sem brilho, encharcados de vermelho. Aos meus olhos encontro, mas nunca em meu rosto, e parece que até o olhar tem medo do meu desgosto. Olhos, olhos, e dentro do meu olhar busco a mim, mas apenas a ausência encontro a buscar tal fim. E até meus olhos, que fogem do meu olhar insano, sabem que dentro de mim existe algo desumano. Ah, meus olhos, onde anda seu antigo resplendor, exibindo o brilho das flores em todo o esplendor. Agora os enxergo opacos, solitários e embaçados, o olhar dos loucos, dos poetas e dos desgraçados. Ah, meus olhos, tremo perante os olhares de terror, mas ao olhar em meus olhos encontro apenas horror, e entendo que são somente eles que me enxergam, apenas meus olhos psicóticos que a mim renegam. Beleza. Ah, tá. Valeu, legal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.